pode deixar. Boa tarde a todos. Meu nome é Magno, eu sou diretor comercial e um dos sócios da Forest Group. Queria inicialmente agradecer a todos os espectadores que estão nos assistindo de casa, quem está aqui na plateia, e agradecer a toda a organização da Espírito Madeira 2023. A gente está transmitindo ao vivo também pelos canais aí do YouTube. E agradecer a oportunidade, é uma honra para a Forest Group estar participando aqui da Espírito Madeira. A gente está fazendo aqui o lançamento mundial da nossa marca e do nosso case de produção de madeira nobre de alta qualidade em tempo recorde. Bom, vamos iniciar. Eu vou falar um pouco aqui do que é o nosso produto. Nosso produto é a madeira nobre mais rápida do mundo para plantio de florestas. Nós temos hoje a melhor solução de todas para a gente plantar uma floresta e, com um prazo recorde, a gente colher a floresta com safra de 5 anos e com safra de 10 anos, com madeira de qualidade, com desperdício quase zero e com produção que é voltada para o mercado moveleiro e voltada também para artigos de alto padrão da construção civil, seja como portas, janelas, esquadrias, decks, pergolados, e forros e outras opções também. E um mobiliário também de alto padrão, mesas, cadeiras, peças sobre encomendas. A gente já trabalha há 25 anos esse nosso projeto, já estamos com plantações já adaptadas em diversos biomas brasileiros e estamos lançando e abrindo para o público todo um trabalho que nós fizemos de mais de 20 anos de desenvolvimento genético e também conseguimos avançar muito em plantios de larga escala, para colocar no mercado uma madeira de qualidade em prazo recorde e também poder abrir para investidores e para pessoas que tenham interesse nesse segmento aí do plantio até a colheita e depois, consequentemente, comercialização e industrialização da madeira. Vamos lá? Pode colocar na tela aqui, por favor. Bom, falando um pouquinho aqui da Forest Group, todas as fotos que estão nessa apresentação são fotos de plantios nossos, são fotos que a gente fez com produtos nossos, no laboratório nosso e também nas nossas florestas, tá? Nós temos hoje a madeira nobre mais rápida do mundo, tá bem? Passou não. Veja para mim, por favor. Isso. Ah, tá. Obrigado. Bom, a gente vem aqui com alguns paradigmas, né? Quanto tempo demora o cultivo de uma madeira nobre? Então, todo mundo, quando vai se falar em madeira nobre, pensa no longo prazo, de longo para longuíssimo, né? Então, muita gente equipara aí a uma poupança verde, a uma aposentadoria, e sempre fica como um paradigma, um longo prazo que a pessoa, às vezes, até pensa assim, vou plantar para deixar para o meu filho, para o meu neto e tudo. Então, a pessoa, raramente, quando você vai falar de madeira nobre, raramente ela pensa numa situação que ela vai plantar e rapidamente vai conseguir colher e desfrutar daquele resultado financeiro, tá bom? Então, esse é um grande paradigma. E qual o tempo necessário para o payback? Também é uma outra grande preocupação. Na nossa madeira, como a gente tem 2 safras, uma de 5 e uma de 10 anos, o payback se dá com 5 anos, que é um prazo relativamente razoável quando você vai falar de florestas plantadas. E a gente tem aí digamos assim, uma noção de ciclos de vida, né,
em 5 anos, em 10 anos, o ciclo de vida da gente ele já dá uma virada, né? Se você pensar o que você estava fazendo há 5 anos atrás, ou há 10 anos atrás, qual era a sua situação, suas expectativas, quais eram, qual era o cenário que você se encontrava e qual é o cenário que você está buscando. Então, isso a cada 5 anos, a cada 10 anos, isso muda completamente na vida da gente. Então, a gente tem que pensar aí, 25 anos, então, a gente tem até algumas dúvidas que a gente deixa aí no ar, que a gente não sabe nem onde a gente vai estar, nem se vai estar, né? Então, é importante a gente pensar nesse prazo do payback. Uma outra coisa é o seguinte, com o clima do jeito que está, a segurança hídrica é extremamente importante. Por isso, a gente traz um projeto irrigado, né? As alterações climáticas, como está, às vezes, o frio está fora da estação, o calor está fora da estação, assim como a chuva, assim como a seca. Então, a gente busca trazer uma segurança hídrica através da irrigação, tá bem? E a gente também tem aqui um outro paradigma, que é quanto tempo demora para o cerne ter maturidade biológica e agregar valor comercial à madeira. Isso é uma coisa que preocupa muito em muitas florestas que estão sendo plantadas de várias espécies, e a gente consegue trazer isso através de evoluções genéticas, a gente consegue fazer com que esse cerne seja presente a partir de 6 meses, e com 5 anos ele já tem a maturidade biológica, densidade e qualidade, com todas as propriedades industriais suficientes para a gente comercializar essa madeira. Então, isso a gente consegue rapidamente, muito diferentemente de todas as outras espécies que nós conhecemos, e a gente conseguiu isso através de evolução genética. Tá? Uma outra coisa é quantas mudas se plantam e não se colhem em diversas plantações de madeira nobre, e por manejo de desbaste, que o desbaste muitas vezes é um desbaste de supressão. Tá? Tem algumas espécies que você planta para depois ficar fazendo uma seleção natural, aí você planta 400%, aí corta 25% com certa idade, depois corta mais 25%, depois mais 25%. Quando você for se remunerar da floresta que você plantou, for ter o resultado, o retorno econômico, você só tem 25% do que você plantou. Nós trazemos uma opção diferente. Nós não somos vendedores de mudas, a gente desenvolveu uma espécie muito rápida, com muita qualidade, com quantidade e com propriedades capazes de chegar no mercado com rapidez e entregando produto de qualidade. E todas as mudas que a gente planta são objetos de safra ou de 5 anos ou de 10 anos. Com 5 anos, a gente colhe 50% do que a gente planta, e com 10 anos, a gente colhe os outros 50%. E vamos falar um pouquinho aqui da capacidade de retorno do investimento, que também é uma preocupação de quem que vai investir em alguma coisa, principalmente em florestas, né? A floresta, ela deixa aí os números de acordo com experiências que algumas empresas trazem, algum plantador, algum vendedor de muda traz, e a gente tem experiência de 25 anos nesse cultivo. Durante 25 anos, a gente foi plantando, desenvolvendo, colhendo, industrializando e comercializando. Então, a gente, ao longo de todo esse tempo, a gente conseguiu explorar também a madeira de forma comercial, além do próprio plantio, além do próprio desenvolvimento genético, e conseguimos isso com velocidade, qualidade, quantidade e remuneração. A gente tem uma capacidade de geração de receita de 10 vezes o valor investido, 10 a 11 vezes o valor que se investe. Isso ao longo de um ciclo de 10 anos. Nos primeiros 5 anos, você tem o retorno pelo payback, e depois, aos 10 anos, você tira o resto da sua safra e tem o retorno do seu investimento integral. Tá? E qual a regulação e o valor do metro cúbico de mercado? A regulação é o seguinte: a nossa árvore é uma espécie exótica. No Brasil, a legislação ela
e não tem qualquer tipo de proibição de corte para espécie exótica. Então, a gente não tem restrição nenhuma para o corte. Pode ser feito uma informação para o órgão ambiental, para o regulador de cada estado, para depois de você plantar, você informar em algum momento, que pode ser até mesmo no momento da colheita, antes da colheita, você informa para você estar regular aí ambientalmente. E falando em metro cúbico, o mercado internacional paga de forma muito diferenciada, né? O mercado nacional paga um pouco menos, mas tem valores agregados altos. Por exemplo, você vai para a indústria moveleira, você vai para a indústria de alto padrão, da construção civil, com produtos com alto valor agregado, você vai para a marcenaria de obras de arte, aí você também tem alto valor agregado, e a gente consegue praticar valores para a madeira de qualidade, porque a gente consegue oferecer isso para o mercado. Aí a gente estima em torno de R$ 2.800 de primeira safra por metro cúbico e R$ 4.500 em torno aí da última safra por metro cúbico, porque a madeira, de acordo com que ela vai ganhando maturidade, vai ganhando largura, você vai podendo produzir tábuas mais largas, você também automaticamente vai tendo mais valor agregado. Tá? Bom, aqui mostrando um exemplar nosso, tá? Lá da nossa floresta, e a gente falando um pouquinho da gente. Tá? Depois de muita pesquisa, a gente resolveu se lançar para o mercado nos conhecer. Temos já algumas parcerias de plantio, mas fomos investir numa área própria, em plantios próprios, numa escala maior, tá? Para a gente alcançar aí escala comercial e conseguir atingir uma fatia maior e ter uma escalabilidade maior. E a gente domina essa cadeia produtiva aí desde a germinação da muda, desenvolvimento da muda, rustificação, plantio, implantação da floresta, né, preparo da terra, também todo o cultivo, todo o manejo, toda a condução por todos os 10 anos, corte, transporte, armazenamento, serraria, industrialização, desenvolvimento de produtos e comercialização. Então, por que a gente fica seguro para se lançar para o mercado? Porque a gente atua em toda a cadeia, desde o desenvolvimento genético, a comercialização do produto. Já colocamos, ao longo aí desses 25 anos, mais de 10 mil itens no mercado. Temos especialidade aí em portas de alto padrão, de dimensões diferentes, né, maiores, para obras de luxo, e que traz muito valor agregado. Tá? Onde a gente já está no Brasil? Tá? Quais são os biomas que a gente já tem implantação de floresta nossa? A gente já está em Ji-Paraná, Rondônia, tá? Com plantio de 7 anos. A gente já está no Cerrado, onde é a nossa fazenda hoje, no Oeste Baiano, em Serra Dourada. Tá? A gente está também na Mata Atlântica. A gente já teve um plantio aqui de experiência no sul da Bahia e temos 2 plantios em São Paulo. Então, a gente já está hoje na Amazônia, no Cerrado e na Mata Atlântica. Aí, falar um pouquinho aqui do nosso caminho. Eu sou o Magno, sou um dos diretores e sócio da Forest, e comecei a me interessar por madeira desde criança, né? Tive uma história aí dentro da engenharia, e fui seguindo o meu caminho e me interessando e participando de simpósios, enquanto do outro lado estava o Alan com a família dele, e também eles vêm da marcenaria. A gente tem um caminho muito diferente da maioria, porque a gente primeiro trabalhou muito a madeira, tá? Desenvolveu produtos, industrializou e conheceu todos os tipos de madeiras possíveis do Brasil e até algumas fora do Brasil. E chegamos a essa espécie, conhecendo ela, vendo as características, a qualidade, a beleza, falamos, não, essa aqui é uma espécie diferente, que a gente vai desenvolver ela geneticamente. Então, o Alan, lá em idos de 1999, tá,
começou um trabalho, junto com a família dele, um trabalho de desenvolvimento genético e de melhoria genética através de hibridação. Várias técnicas de hibridação, várias situações que a gente foi implementando ali no sistema de melhoria e conseguimos evolução genética. A evolução genética de 3 a 4 anos que demora cada evolução para você ver algum resultado e conseguir identificar as melhorias, e a gente foi seguindo com as hibridações por vários métodos, várias possibilidades que a gente testou, né? O Alan costuma falar muito que a gente só lembra das melhorias que deram certo, né? Mas a gente, ao longo desse tempo todo, a gente teve também situações que não deram, que a gente falou, não, esse caminho aqui não dá, tem um caminho aqui que está sendo melhor. E também fomos por seleção natural e, felizmente, tivemos muito sucesso. Quando a gente levou recentemente para um laboratório que está fazendo a caracterização molecular, o professor que está fazendo lá para nós, professor Eduardo Ramalho, que é PhD em genética molecular vegetal internacional, tem diversos cursos aí ao redor do mundo, é um cientista, um condutor que está à frente da gestão de um laboratório. Ele falou, impressionante, vocês atuaram em tudo que seria benéfico e eficiente para a planta. Então, nós fomos muito felizes e conseguimos essa evolução genética toda. Aí, em 2011, a gente se juntou, eu vinha num caminho, o Alan com o pai dele vinha por outro, e em 2011 a gente se encontrou e a gente identificou as afinidades, os interesses e o que a gente levava como valor e como propósito, e resolvemos, já que a gente estava na mesma frequência, resolvemos nos unir e caminhar juntos. Aí caminhamos juntos, inicialmente eu fui colaborador, fui o primeiro investidor da Forest, e depois, subsequentemente, acabei me juntando à sociedade para a gente desenvolver e chegar onde a gente está buscando chegar. Bom, falando aqui um pouquinho das vantagens, tá? Por que a gente sabe que essa madeira dá certo? Por toda a nossa experiência na marcenaria ao longo de mais de 40 anos. Então, o caminho que nós fizemos foi o inverso de muita gente que, por alguma influência, por influência da mídia, por influência de algum amigo ou de alguma empresa, acabou plantando uma espécie ou outra, e depois, lá na frente, vamos ver como que a gente vai fazer para rentabilizar isso. O que a gente vai fazer com essa madeira, para quem a gente vai vender. Nosso caminho não, foi diferente. A gente já sabia o que fazer, já sabia qual era a melhor madeira, no nosso entendimento, e daí sim a gente foi desenvolver a espécie. Então, a gente já tem muita experiência em todo esse desenvolvimento, em toda a cadeia e também na comercialização. Tá? A gente fez, logicamente, ensaios de laboratório para a gente ter todo um suporte técnico e um suporte científico da qualidade da madeira. Então, a gente tem ensaios que a gente fez com madeiras de 5 anos, com madeiras de 8 anos, e vamos deixar, inclusive, aqui com o João Gabriel, que está à frente do Laboratório de Qualidade da Madeira da UFES, também vamos deixar uma amostra também para ele qualificar aí a madeira, para a gente também estar totalmente transparente, um torete que está ali no nosso stand. Depois, se quiserem, a gente tem algumas amostras que eu trouxe aqui, para quem está presente, poder dar uma olhada na madeira e conhecer, e a gente está no stand 61, expondo hoje até o final do dia. Tá? Vai ser um prazer receber a todos lá. Bom, a gente tem um processo de germinação de mudas muito seguro, tá? A gente praticamente não perde muda nenhuma, a qualidade genética que a gente conseguiu é muito superior, então a gente consegue oferecer mudas, que a gente tem procedimentos individualizados por muda, que a gente blinda e garante que a muda vai ter qualidade. A gente tem uma uniformidade muito grande na nossa floresta, tudo que se planta e se colhe, nada é objeto de manejo de supressão. Então, você não vai ficar cuidando de uma planta por 5 anos, 10 anos, 15 anos, para depois cortar e só o que sobrou você vai colher. Não, a gente colhe tudo pela qualidade genética que a gente conseguiu. Tá? Com isso, a velocidade nossa é muito grande. Então,
A pessoa tem que compreender, quem estiver disposto a entrar nesse tipo de cultivo, tem que estar disposto a ganhar dinheiro, em primeiro plano, mas a custas de trabalho, de acompanhamento, porque tudo acontece muito rápido. A velocidade, enquanto em outras culturas você tem velocidade de 20, 25, 30 anos, a nossa velocidade, com 10 anos, acabou tudo. Com 5 anos, a gente já tem que ter madeira com maturidade biológica para colher. Então, é tudo muito rápido, tudo acontece 2 a 3 vezes mais rápido que nas outras culturas. E acontece, e tem que cuidar para ter resultado, né? Não adianta, quem já planta florestas sabe muito bem disso. Você deixar a árvore largada, sem cuidados, na verdade, você não vai ter bom resultado. Talvez você não tenha nem resultado nenhum, e como muitas situações que a gente ouve falar, a pessoa acaba desistindo da floresta e acaba suprimindo e tendo um prejuízo muito grande. Então, isso não é isso que nós queremos. Tá? Como que a gente busca aí algumas coisas para desfrutar das vantagens? O mercado tem muitas opções para se explorar. Por exemplo, a opção de lâminas. Tá? É uma opção que rentabiliza muito. Isso daqui é uma lâmina da nossa madeira, de 5 anos, e isso daqui tem alto valor agregado aí no mercado. Tá? Bom, falar um pouquinho aqui das soluções que a gente traz. Tá? Nosso produto é um produto aí alinhado com todas as políticas, né? ESG, e a gente está sempre muito preocupado com as práticas ambientais, né? Por isso, a gente sempre pratica e também, indiretamente, a gente, plantando florestas, a gente está automaticamente evitando que florestas nativas sejam cortadas e sejam desmatadas ilegalmente. Então, a gente tem aí toda essa preocupação. Outra preocupação com custo-benefício, que é realmente a gente ter um investimento que vai ter capacidade de ser remunerado a contento. Tá? Nosso público-alvo hoje, quais são? Investidores que a gente receba investimento na nossa área, que a gente tem uma fazenda grande e recebe investidores, investidores que tenham interesse em plantar na própria área. A gente também tem interesse, e a gente entra como parceiro, dando todo o suporte e assessoria pelos 10 anos de produção, para garantir que vai ter sucesso, e também podemos comercializar mudas, e com a condução por conta do comprador de muda, mas aí ele vai ter a condução que ele achar devida e adequada, e ele que vai ser responsável pelo resultado dele. A gente prefere estar junto e garantir que vai ter um resultado bom, que similar ao que a gente consegue com o case irrigado e com todo o manejo ao longo dos 10 anos e o manejo intenso. Tá? Nossos objetivos é escalar nossos plantios aí, tanto nacional quanto internacionalmente, plantar o máximo possível e avançar o máximo possível aí, com o nosso produto. Aqui a gente vê um pouquinho de imagens da nossa produção de 5 anos, da nossa serraria, e alguns benefícios aí do produto nosso, que ele tem uma beleza muito grande. Tá? Eu mostro aqui, por exemplo, ó, uma madeira de uma bolacha extraída de 5 anos, que eu tenho todos os anéis aqui de crescimento identificados. Então, isso daqui é uma madeira de 5 anos. Tá? Produto com alta qualidade, alta beleza e com com características que são as mais adequadas possíveis para a industrialização. Para torno, lixa, prego, colagem, usinagem, todas são as melhores possíveis. Inclusive, tem uma bolacha ali que eu presenteei ao Eduardo Stelling para ele ter uma amostra da nossa madeira. Tá? Bom, a gente fala aqui um pouquinho de algumas características que nós somos exclusivos no mercado. Ninguém tem esse produto que nós temos. Tá?
só nós temos porque nós desenvolvemos durante mais de 20 anos. Então, esse produto só vai achar no mundo inteiro com a Forest Group. Tá? Nós somos o primeiro aí do mercado com o desenvolvimento genético que trouxe uma opção de velocidade, qualidade, quantidade e rentabilidade. Tá? A gente já testou, ao longo aí de todo o período nosso, dos mais de 20 anos de atuação em desenvolvimento e, automaticamente, de toda a cadeia produtiva, desde a germinação até a comercialização do produto industrializado. Tá? E a gente tem uma indústria própria, onde a gente fabrica todos esses produtos industrializados originários da nossa própria cultura, do nosso próprio cultivo. Aqui alguns exemplos de produtos nossos. A gente tem uma equipe de arquitetura, tá? E a gente desenvolve produtos aí, só para exemplificar um pouco, produtos aí de alto padrão, que é onde agrega maior valor e que a qualidade da nossa madeira permite a gente oferecer isso para o mercado, tá bem? Aqui algumas florestas nossas, tá? Uma safra de 5 anos sendo cortada, uma floresta de 21 meses ali em cima e uma área diversificada, que hoje ela, graças a Deus, já está bem mais expandida que isso. Aqui, falando um pouquinho da caracterização molecular que a gente está fazendo no laboratório. Nós nos candidatamos, através de uma organização, nos candidatamos para uma entidade ligada à União Europeia e a um fundo, a uma organização que é um fundo para agricultura e alimentação ligado às Nações Unidas. Eles reconheceram o valor no nosso produto e a gente conseguiu um patrocínio para fazer toda essa caracterização molecular, de extração do DNA e de caracterização de toda a identidade do DNA da nossa planta. Então, qualquer lugar que aparecer uma outra planta, a gente leva para o laboratório, identifica o DNA e vê se é nossa ou se não é. Então, com isso, a gente entra com a proteção do cultivar e seremos os proprietários intelectuais, é um processo em andamento, seremos proprietários intelectuais dessa espécie. O processo está em andamento. Aqui, falando um pouquinho da visão geral do mercado, né, e alguns comparativos aí, outras espécies aí de mogno que a gente traz, e o comparativo principalmente com a nossa espécie, com a presença do cerne, com o cerne em alta quantidade, o alburno em baixíssima quantidade e a presença de medula também, que praticamente não existe. Você pega aqui, na maioria das espécies, você tem uma medula que ela dificulta a produção, porque com a oxidação do próprio ambiente, ela acaba apodrecendo, além do próprio alburno. O nosso alburno já é um alburno qualificado, é um alburno até de cor ocre mais escura, e que também, se quiser aproveitar, também tem aproveitamento, mas o melhor de tudo é a quantidade grande, o percentual altíssimo de cerne que a gente tem e consegue produzir com madeira de 5 anos, além da de 10 anos depois, que só aumenta o diâmetro, porque a planta tem 2 estágios, né, durante o crescimento dela. Um de incremento de altura, depois que passa o incremento de altura, ela começa a ter um estágio de incremento de diâmetro. Aqui um pouco da nossa equipe. Eu sou engenheiro civil e tenho mestrado em meio ambiente e alguns outros cursos. O Alan, que é sócio fundador, que está aqui conosco na plateia, e desenvolvedor de toda a metodologia aí de melhoria genética, tá? A Érica, que é a nossa arquiteta, e o doutor Eduardo, que é o nosso cientista aí, que está conosco na caracterização molecular, e os dois hoje já estão na nossa equipe e são permanentes na nossa equipe. Aqui um pouquinho também para ilustrar da nossa safra, tá? Madeiras de 5 anos, em todas as fotos, e a gente consegue resultados, safra, produtividade, qualidade, aí inigualáveis, tá bem? Aqui um pouquinho da ficha técnica, para a gente falar de onde veio essa madeira. Essa madeira é de origem asiática, ela é da família dos mognos, da mesma família
de outros mognos, o brasileiro e outras variedades, outras famílias, inclusive o nosso, que tem origem asiática, e a origem dela é do sul, sudoeste da Ásia e até a Austrália, tá? Falando um pouquinho de solo e de clima, a gente está adaptado em praticamente todos os biomas brasileiros e a gente tem algumas restrições, logicamente. O solo pedregulhoso é ruim, né, para o desenvolvimento da raiz, ela impede a raiz de crescer e automaticamente de se nutrir de água e nutrientes em geral. E também os solos encharcados, que também são prejudiciais à raiz, e o excesso de água também é ruim. No restante, o melhor que se desenvolve é o argilo-arenoso, um pouco de areia no meio da argila, que dê uma consistência boa de percolação, que consiga chegar água e nutriente para a raiz, que é pela raiz que a planta se alimenta, tá bom? Utilização, a gente tem aí fins diversos, né, que eu já falei alguns, mobiliário de alto padrão, a própria indústria da construção, com produtos de alto padrão, sejam esquadrias, portas, peças de dimensões exclusivas, maiores, e também algumas aplicações aí de luxo, sob encomenda, decks, pergolados. A madeira ela tem uma densidade muitíssimo adequada, o perfeito equilíbrio entre o peso e a resistência. A densidade aí de 600 a 700 quilos por metro cúbico, que isso já aos 5 anos, tá? Que era um grande desafio de conseguir qualidade, densidade, resistência, beleza, trabalhabilidade com precocidade. Foi isso que a gente conseguiu trazer. E está trazendo para o mercado agora como mais uma opção, tá? Madeira muito durável, fácil de manuseio, boa de trabalhar na indústria e muito bonita, tá? Com aplicações diversas, no mobiliário, até indústria aeronáutica, indústria automobilística, indústria naval, e ela resiste às intempéries com tranquilidade. E o fato dela ser uma planta que teve muita hibridação, a hibridação ela acaba trazendo uma blindagem a pragas, fungos e etc., e consegue deixar tanto a planta durante a vida e o crescimento dela, com muita resistência a tudo isso, a gente não enfrenta problema com nenhum tipo de praga. E também, depois da madeira industrializada, a gente também não tem nenhum problema de ataque por nada. É lógico que tudo precisa de cuidados, né? Tudo na vida. Então, uma armazenagem bem feita é melhor ainda, um transporte bem feito com cuidado, uma industrialização bem feita, tudo traz benefícios e agrega, tá? E a resistência ao fogo, tá? A gente tem uma temperatura de ignição pela densidade dela mais alta, isso protege automaticamente tudo que for industrializado e for de origem do produto que a gente está trazendo. Então, isso faz com que ele seja mais resistente ao fogo, e significa que a temperatura de ignição dele é mais alta, ele precisa de muito mais temperatura alta para poder começar a pegar fogo, a se incinerar. Então, ele é muito resistente, mas também ele tem um alto poder calorífico. Depois que ele se incinera também, se eu quisesse aproveitar para a indústria de energia, ele tem um poder calorífico altíssimo pela alta densidade. Ele começa, depois que começar também, ele consegue gerar muito calor. Então, isso também é uma característica, mas o mais importante é a resistência com alta temperatura de ignição. Bom, aqui a gente mostrando um pouquinho dos nossos viveiros, tá? E um pouco das nossas intenções, que é buscar investidores e parceiros para o nosso negócio, para a gente conseguir alavancar e conseguir escalar ao máximo possível tudo que a gente puder, através de parcerias e, logicamente, apresentando bons resultados, tá? Aqui um pouquinho dos nossos números, a nossa equipe operacional, a garantia da gente já ter uma grande experiência de longo prazo, já conhecer todos os comportamentos e todos os números, tá? As áreas que a gente já está presente em várias áreas aí no Brasil, diversos biomas. A gente tem um plano de negócio, tá?
para quem tiver interesse. A gente tem um plano de negócio muito bem estruturado e, logicamente, que um contrato muito bem desenvolvido, que protege ambas as partes, tá? Tanto o investidor quanto a gente, e com garantias. E todo esse planejamento aí que a gente fez é porque a gente quer escalar, quer crescer e quer avançar bastante com o nosso produto. Aqui, uma foto emblemática, né? Eu e o Alan, numa matriz de 12 anos, que está ali ao fundo, e com uma bolacha de 8, que está até exposta aqui, está ali, e uma bolacha de 10 anos, já lá do entroncamento, estava saindo já 2 cernes, um para cada galho. E é curioso que até os galhos, eles têm cerne. Isso daqui, por exemplo, é uma amostra de um galho de 5 anos, puro cerne, tá? E que a gente também aproveita na indústria e dá um desenho lindo aí, com criatividade a gente consegue explorar bastante, tá? Aqui também, mostrar aqui uma tábua, que é uma tábua também de origem de produção de 5 anos agora, que a gente colheu, tá? Para ver a beleza. E ela ainda tem um efeito aqui lindo, que pouquíssimas madeiras, é uma raridade, conseguem ter esse efeito aqui sem estragar, tá vendo? Não sei se vocês estão conseguindo identificar, mas dá um efeito visual lindíssimo, parecendo um espelhamento assim escalonado, que é uma coisa linda, tá? Bom, aqui eu encerro a apresentação e vou abrir aí para perguntas, e também a gente tem algumas amostras ali para quem tiver interesse, e quem tiver interesse depois em visitar o nosso stand, e a gente está disponível lá no stand 61, eu e Alan, durante todo o dia até o final da feira. Tá bom? Muito obrigado. Sim, podemos começar. Pois não. Só um minuto. Vai trazer o microfone para você. Aqui eu guardei as surpresas. Boa noite a todos. Parabenizar aí pelo trabalho desenvolvido e parabenizar também pela dinâmica, né, e a transparência com que você apresentou todo o produto aí. Muito Como obrigado. se trata de uma floresta irrigada, e a gente sabe que várias regiões do país têm uma dificuldade muito grande com relação à captação de água. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito de qual a necessidade da planta para a irrigação, como que seria o consumo, como seria a questão da necessidade da planta da irrigação. Certo. A gente trabalha com um case que a gente desenvolveu de 1.800 a 2.000 milímetros de regime de oferta de água anual, tá? Então, o que a gente faz? Aonde tem menos que isso, a gente tem que complementar para a gente chegar a essa totalidade e quantidade de oferta hídrica para que a planta se desenvolva e também o mais bem distribuído ao longo do ano que for possível, tá? Ela suporta alguma seca? Suporta. Vai desenvolver tão rápido quanto a gente está apresentando? Não, não tem mágica, né? Quanto mais a gente oferecer de situação mais confortável e mais apropriada, adequada, ela é uma planta tropical. Então, quanto mais situações e cenários próximos do tropical eu conseguir ofertar para ela, melhor ela vai se desenvolver. Vai deixar de desenvolver por isso? Não, mas vai ser um pouco mais lento. Pode ser um pouco mais lento, tá? Falando um pouquinho também disso, só para aproveitar, geadas, como atinge todos os vegetais em geral, também atinge a planta. Então, já que a gente está falando aí de limitações, também é uma limitação. Então, melhor a gente, se puder, evitar, porque do jeito que queima aqui, que é uma região produtora de café, né, a geada faz perder até safra, né? Então, a gente não perderia a safra, porque a planta se regenera, mas, como todos os vegetais, vai acabar adormecendo, hibernando por um tempo até se despertar e começar a se desenvolver novamente, tá? A gente fica à vontade
para falar, eu queria agradecer ao pessoal do ateliê Pedro Petri, que foi lá na nossa fazenda e pegou uma amostra de madeira de 5 anos e fez essas obras aqui lindas. Ó. Isso é madeira de 5 anos, tá? Feita pelo pessoal do Pedro Petri, lá em Itu, São Paulo. Eles pegaram aqui e conseguiram desenvolver essas plantas, trouxeram hoje, só para estar aqui na palestra para a gente. Fizeram aí lindos vasos, tá? E fizeram também aqui uma peça bonita de um rolo de abrir massa de macarrão, né? Qualquer massa, né? Aqui, depois vocês vão poder ficar à vontade aí para olhar. Queria que o Alan passasse aí, Alan, uma amostra de uma bolacha de 4 anos e de uma de 5 anos para vocês conhecerem um pouquinho melhor. Pois não. Sim, lá atrás. Magno, parabéns aí pelos trabalhos, né, pela palestra. Obrigado. Eu fico curioso, porque eu sou engenheiro agrônomo, trabalho com silvopastoril. Sou da área de pastagens e adoro árvores e vejo a necessidade delas. E fico muitas vezes me perguntando, por que as pessoas não plantam árvores, né? Não é para embelezar, estética, é questão de ganhar dinheiro com a árvore, né? E com essa projeção que você apresentou de 10 anos, começa a mudar um pouco a configuração da coisa, porque Exato. eu fico tentando entender por que o produtor rural, o proprietário rural, não investe em árvores. Talvez porque ele esteja jovem e o ciclo é muito longo. Ele pensa, poxa, eu vou ganhar dinheiro daqui a, sei lá, 15, 20 anos, né, dependendo da espécie madeireira, exceto um pouco eucalipto. Né? E o cara que tem dinheiro, tem condições, tem conhecimento, ele já está, digamos que já em idade avançada, fala, eu vou plantar árvore para quê? Né? E às vezes não pensa, né, no filho, no neto, enfim. Essa tecnologia que você apresentou com irrigação, né, para colheita aos 10 anos, primeiro foi um comentário que eu fiz, né, que eu não sei se você concorda um pouco com essa teoria, né, que eu Concordo plenamente. É o grande paradigma. Eu penso que sim. Bom, quanto custa hoje, Magno, plantar uma árvore dentro dessa tecnologia? E quanto que ela vai me render? A gente tem todo o plano de negócio formatado, tá? Primeiramente, te agradecer pela colocação, muito bem feita e muito pertinente. A gente tem alguns paradigmas que tem que ser quebrado. Um deles é esse de longo prazo. E a gente vem justamente trazer um produto que quebra esse paradigma. E só para também pontuar que 10 anos é a última safra, a primeira é com 5, tá? Que já dá o payback. Então, e agora falando um pouquinho de custo, tá? A gente falar de custo, ele tem fatores inúmeros que eles vão automaticamente contribuir direta ou indiretamente para as despesas. Por exemplo, se você tiver que fazer, vamos começar do começo, vamos dizer assim, tiver que fazer um desmatamento, você já tem um custo. Se você tiver uma área que tem uma topografia não muito plana, você também tem dificuldade de mecanização, vai te custar mais para você fazer limpeza. Se você tiver que fazer de estocagem, você tem outro custo. Se você tem uma área que nunca foi cultivada, você vai ter um outro custo. Se em algum momento sua área já teve uma correção de pH, já teve uma adubação, você também já vai economizar. Como o nosso case é irrigado, você precisa de água. Se você tiver uma fonte de água já constituída, seja ela subterrânea, seja ela superficial, ou através de poço artesiano, ou através de lago, represa, ou uma barragem e tal, então, você também vai economizar. Se você já tiver bombeamento, você vai economizar. Se você já tiver reservação, você vai economizar. Se você tiver algum sistema já implantado de distribuição, vai economizar. Nossa irrigação é por gotejamento, tá? Então, ela é pontual. Nosso espaçamento é 3x4. Isso tudo contribui. Isso pode variar na nossa conta de 110 mil a 40 mil, tá? O hectare de implantação. E de rendimento, você tem por hectare aí, com a madeira dessa qualidade, com tudo que eu apresentei, com todas as possibilidades, com pouquíssima perda, não perde quase nada no alburno e não perde nada na medula. E ainda tem possibilidades desses aproveitamentos, tá? A gente faz projeções aí
em torno de R$ 2 milhões de faturamento por hectare, que a gente pratica. Não é que eu estou inventando, não. Isso é o que a gente pratica e consegue na nossa fazenda. Tá? E a gente está disposto a fazer um contrato e caminhar junto. Para quê? Para garantir toda a condução adequada para a gente chegar no resultado bom, que é uma das grandes dificuldades de muita gente que chegou para nós aqui mesmo na feira, no stand, falando, ó, eu plantei isso, eu plantei aquilo, e não tive assessoria, não sabia o que fazer. Alguns até teve um caso de uma pessoa que plantou 28 mil árvores de uma certa espécie, e falou, ó, com 8 anos eu cortei tudo. Eu não conseguia mais ficar batendo cabeça, não saber o que fazer, não saber a hora certa de fazer e nem como fazer. Então, isso é um outro paradigma que a gente vem para quebrar, junto com um parceiro investidor, para seguir junto com ele e garantir o sucesso, e a gente deixa até uma parcela da remuneração lá no resultado. Tá? Não praticamos ainda, mas a gente está começando a estudar. Tá? A gente, como a nossa finalidade é 100% comercial para o fornecimento de madeira nobre, esse não é o nosso grande objetivo, mas é uma prática que está cada vez mais presente aí no Brasil, e a gente está começando a dar atenção. Inclusive, hoje, tem, às 19h, tem uma comissão aí de discussão que a gente vai participar. Tá? Pois não. A minha dúvida é quanto a senhores, porque semana que vem eu resolvesse plantar essa árvore aí. Qual seria o passo que eu tinha que dar? Outra coisa, isso porque eu tenho alguém conhecido que já plantou um tipo de mogno lá, e pelo visto, acho que ele não sabe bem o que fazer. Provavelmente tem alguém já fornecendo alguma muda. Como realmente você poder fazer um negócio com alguma garantia de que você está plantando a madeira certa? Certo. Primeiramente, agradecer pela pergunta muito bem posta. Um dos problemas é a pessoa não saber o que fazer, e nem com quem fazer, nem quando fazer. Então, por isso a gente traz um case diferente, tá? Um formato diferenciado, onde a gente vai junto. E se resolver plantar hoje, tá? A muda nossa, ela demora em torno de 90 dias para ficar pronta e rustificada, porque é tudo muito acelerado, né? Como todo crescimento, todo cultivo. Então, a gente precisa de sentar, formatar, assinar um contrato e fazer a encomenda das mudas. Até em 90 dias a gente entrega. Então, tem que também, do outro lado, na outra ponta, fazer um planejamento, né, de preparo de todas as necessidades que o cultivo vai ter para implantação, preparo de terra, implantação de irrigação, né, estudo do solo, correção, adubação, para a gente, quando chegar a muda, está tudo pronto. Tem que correr os dois em paralelo. Né? Como? Olha o microfone. A Floresta Group, já aqui no Espírito Santo, ela tem como a gente já acessa? Aqui ainda não temos. Temos, eu não sei se o senhor teve a oportunidade de ver, estamos em outros locais. Tá? As nossas restrições de solo e clima, eu falei aqui já, solo pedregulhoso encharcado, e clima, a geada é um problema, porque a planta é um problema para quase todos os vegetais, né? Então, não é a exclusividade nossa, mas é um grande problema para todos os vegetais, deixa a planta hibernar. Então, a gente tem que bater um papo, o senhor vai lá no estande, a gente bate um papo, e nós temos interesse em todas as parcerias aí que forem surgindo, tá bom? Magno, parabéns aí pela apresentação. Carlos, obrigado. Brasil Mata Viva. Pelo pioneirismo, né, de vocês estarem se apresentando, mas ao mesmo tempo com a segurança de 24 anos, né, que já mostra uma segurança para quem vai entrar nesse mercado. Nesses últimos 2 dias, eu escutei muita coisa sobre as pragas em cima do mogno africano. Qual que é a experiência que vocês têm? Talvez o exemplo desse senhor que acabou de falar, do mogno asiático, em relação ao que o mercado conhece como o mogno, as pragas do mogno africano. Obrigado. Sim. Obrigado, bem pontuado.
Carlos, quando a gente fez toda a metodologia nossa de melhoria genética, toda a nossa condução de melhoria genética, a hibridação, uma das grandes qualidades que ela deixa para a planta que é resultado de uma hibridação, ela deixa a planta com resistência muito grande a todas as pragas. A gente, em todo o nosso desenvolvimento, a gente não teve problema nenhum com nenhum tipo de praga, entendeu? Nossa floresta está lá, pode ser visitada a qualquer momento, como também lá em São Paulo. A gente também pode receber visitantes, pode esclarecer isso aí em outras oportunidades, mas a gente tem uma resistência muito grande, uma uniformidade muito grande, e nossas mudas, elas são todas seminais. Para quem não sabe, seminal é que ela é advinda da germinação de sementes, o que a gente consegue manter e conseguiu resultados com muita segurança através das mudas seminais. Tá? E eu não gosto de falar assim das outras espécies, nem desqualificar ninguém, mas a gente tem uma espécie aqui muito diferente em velocidade, qualidade, e a prova de qualquer um que quiser fazer testes, que quiser nos visitar, a gente está aberto aí a receber todos, tá bom? Mais alguém? Magno, bom, Fausto aqui, da empresa TRC. Tenho, assim, 3 perguntas aí. Primeiro, se fosse um cenário sem irrigação, com irrigação, né? Quanto tempo que você ganhou com a irrigação? É a primeira pergunta, né? Se fosse plantar sem irrigação. Segunda, experiência com o mix de outras espécies, se tem, e aí queria que você comentasse se teve, como foi essa experiência, né? E na hibridação foi polinização aberta ou foi polinização controlada? Como que foi isso? Obrigado, viu, Fausto, pelas perguntas. Eu vou começar pela mais difícil, tá? Que você perguntou sobre a hibridação. Um pouco aí é segredo, tá? Segredo não industrial, segredo vegetal, tá? Tanto que a gente está entrando com um processo para proteção do cultivar. Mas a gente, para você saber, a gente praticou todas as possibilidades de hibridação. Praticamente, qualquer pergunta que você me fizer aí, se você praticou, eu vou te responder que sim, tá? Mas o que teve mais sucesso, o que não teve, como foi, como não foi, aí é mais um fruto de 21 anos de muita luta, muito suor, muito investimento, tá? A gente não tem financiamento de ninguém, financiamento nosso é nosso suor. Então, que no país, até uma situação que eu coloquei ali para o diretor do Bandes, que o que a gente precisa muito no país é de incentivo para a gente conseguir crédito para fazer esses investimentos e mudar muito dessa realidade que a gente enxerga e vê de desmatamento ilegal e tudo. Agora, falando, essa era a mais difícil, né? Mais complicada e a mais curiosa, que todo mundo deve ter. Quais são as outras, por gentileza? Comparando o cenário, irrigação... Sim. Isso daí, logicamente, que vai variar de qual cenário, né? Principalmente a pluviometria que a gente tiver natural. Então, quanto mais próximo de 1.800, 2.000 milímetros a gente tiver, menos necessidade a gente vai ter da irrigação. Mas a gente estima aí de ter conseguido encurtar isso daí de 2 a 3 anos, mas dependendo, se for um regime hídrico severo, que eu tenho pouca oferta, vai ser pior. Então, quanto mais próximo a gente tiver de um regime que oferte 1.800 a 2.000 milímetros anuais, menos problema a gente vai ter se a gente não tiver irrigação. Mas a gente enxerga aí, mesmo com toda a qualidade genética que a gente conseguiu, que a gente encurtou aí de 2 a 3 anos, principalmente quando você vai para a primeira safra, de 5 anos, que você consegue desenvolver ela mais rápido para ter o payback. Quando você joga todos os números, né, nos indicadores financeiros, e você consegue ter um payback rápido, isso muda toda a sua realidade de indicadores financeiros, tá? Em relação a outras espécies conjuntamente. A gente ainda
não tem um plantio de grande escala, mas a gente fez um pequeno teste e comportou muito bem. Mas como a nossa planta é muito rápida, tá? A gente tem que ter uma condução muito boa até para ela não prejudicar as outras que são um pouco mais lentas. Então, a gente tem, por exemplo, que eu sei que você é aí da área da Teca, né? A gente tem vontade de fazer um teste com a Teca, que é, na nossa opinião, depois da nossa madeira, a que a gente vê mais potencial e capacidade de retorno financeiro, porque a gente, infelizmente, nós estamos muito focados no resultado financeiro, tá? A gente tem todas as outras preocupações, todas as outras contribuições, o nosso cultivo, toda a nossa empresa é extremamente preocupada com as práticas sustentáveis e a gente faz uso de todas elas, mas nosso objetivo é o resultado financeiro. Tá? Mais alguma pergunta? Boa tarde, Arislano. Nós trabalhamos com cacau e o colega fez uma pergunta ali de consorciada, né? Certo. E era uma das dúvidas nossas se é um plantio que a gente pudesse consorciar com cacau. Nós temos também uma outra área também disponível, mas a gente queria entender se a gente, pela sua experiência, pelo seu desenvolvimento, se essa prática pode ser feita. Sim. Obrigado pela pergunta. A gente fez algumas experiências de consorciamento e a nossa planta ela cresce muito rápido. Entre 2 anos e meio a 3 anos, ela começa a ter copas mais fechadas e sombreamentos maiores. Tá? Então, a gente tem que posicionar o plantio de forma que os corredores tenham sol, oferta de sol, né, que toda planta vive de fotossíntese, né, e nutrição. Então, a gente precisa de posicionar de tal forma e, depois do 3º ano, a gente precisa de uma planta, de um consórcio que o sombreamento não traga limitação para aquele cultivo. Então, se não trouxer, como é o caso do café, vai ser um consorciamento perfeito. Com café, sim. Com cacau, eu não sei se o sombreamento traz algum malefício ou não, mas se não trouxer, problema zero. E se tiver produção, tudo que tiver produção nos primeiros 3 anos, que entregar safra máxima em 3 anos, dá para conduzir até o 3º ano. Tá bem? Pessoal, a gente vai pedir aí para quem que tiver uma próxima pergunta, fazer diretamente para o Magno, que a gente está com um prazo apertado. Então, Magno, a gente agradece a fala, a palestra, tá? Muito obrigado. A gente tem uma lembrança aqui para você, pelo carinho, ótimo. com a Espírito Madeira, Muito apoiador obrigado. desde o início. Excelente, hein? Café especial do Mário, um livro, Móvel Capixaba, passado e presente. Que lindo. Então, abri aqui, ó. Deixa eu te ajudar. Muito bom. Para você ver o café aqui. Excelente. Muito Esse obrigado, viu? Café especial. Uma honra estar aqui com todos vocês, viu? Pessoal, e esse aqui também, ó. Deixa eu tirar uma foto aqui, ó. Por favor, João. A gente convida, agradece, Mário, Magno, muito obrigado. Perdão. Eu que agradeço. A gente convida agora para a próxima apresentação no Maker do senhor Flávio Alonso sobre marchetaria, tá, pessoal? Só uns minutinhos aqui para a gente